Sintonia da Notícia. São 10 horas e mais 5 minutos, 10 e 5. Hoje temos o prazer de receber o Gilberto, atual presidente do Social Futebol Clube, e do Jordano, presidente da gestão anterior e atual diretor de futebol do clube. Hoje, 9 de novembro, é uma data importante, é lembrado como o Dia Nacional dos Clubes Sociais. Vamos então falar um pouquinho sobre a importância dessas instituições na região, principalmente na cidade de São João del Rei. Os nossos convidados. Presidente Gilberto, obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e nós que agradecemos o convite. Jordano, diretor de futebol do clube, obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São João e bom dia aí a toda a nação socialina. Muito bem, gostaria de registrar também a presença da minha colega de trabalho, a Iana Paula Santana. Bom dia, Viviana. Muito bom dia, Geraldinho. Ok, a primeira pergunta para o presidente atual do Social, o Gilberto. Quais projetos vocês realizam no clube, na parte esportiva, cultural e também educacional? Então, Geraldinho, nós temos várias atividades no nosso clube, né? Vamos começar pelas categorias de base, né? Hoje nós temos lá com o Átila, com o professor Nésio, nós temos o Sub-6, Sub-9, Sub-11, Sub-13, 15, 17 e possivelmente vai ter um torneio com o Sub-20 agora. Então, assim, a nossa base sempre foi muito forte, né? E a gente tenta manter isso aí de ano a ano, tirando os meninos da rua, principalmente formando eles como homem, né? E também, quem sabe, futuramente como um atleta aí profissional. E a gente tem também, nós temos, né, na verdade, nós temos hoje o jiu-jitsu lá, que é do Fábio Guerreiro, que é um camarada que está sempre junto com a gente, um camarada muito dedicado no que ele faz. Depois o Jordano pode até me ajudar um pouquinho, que o Jordano na gestão dele teve bastante participação também. Mas nós temos a nossa academia que tem dança, nós temos academia com várias modalidades. Então o social hoje está focado aí muito na presença da população, por isso que já chama social, que é o Clube do Povo, né? Muito bem. Jordano, gostaria de saber, em média, mais ou menos, quantas pessoas são sócias ou participam de alguma forma no clube? Então, Geraldinho, hoje nós chegamos aí a aproximadamente 500 associados que estão em dia, titulares com as suas mensalidades, né? Mas a gente pode pôr em média aí que, junto a esses sócios titulares, uma média aí de 2 a 3 pessoas, né? E circula ali no nosso clube em torno de associados independentes, em torno aí de 1.500 a 2.000 pessoas durante a semana aí, né? Tem semana que mais, né? Dependendo do calor, né? E dos eventos que tem, um público até maior. E a participação da nossa colega de trabalho, a Iana Paula Santana. Iana, qual a pergunta que você gostaria de fazer, ou para o Jordano ou para o Gilberto, atual presidente? Então, seria mais para o Jordano, né? Partindo para o lado esportivo, o clube se encontra em quais competições hoje em dia? Qual é o histórico do futebol do Social Clube? Sim, o Social Futebol Clube, ele completou esse ano 84 anos de história. E o seu próprio nome já diz o que é prioridade para a gente lá, né? Social Futebol Clube. Né? E com essa característica de ser o Clube do Povo. Por que o Clube do Povo? Porque não só os atletas da nossa cidade e região, como de outros estados e até do país, já passaram por aqui. E também a tradição de ter torcedores, que antigamente era mais focado no bairro de Matozinhos, que ainda é muito grande a torcida do Social no bairro, mas que se estendeu inclusive para os outros bairros da cidade também e para as localidades vizinhas. Mas assim, é uma prioridade o futebol, né? E nós temos lá hoje em competição o Sub-11, o Sub-13, o Sub-15, o 17, estamos trabalhando para ver se sai alguma competição a nível de Sub-20. Teve a final do campeonato amador no final dessa semana. Estamos no quarentão e temos também o futebol feminino, que é uma força lá no nosso clube, que vem da nossa gestão retomando, agora com o incentivo da nova direção. E só esse ano já conquistou 5 títulos de campeão aqui na nossa cidade e na nossa região, inclusive o campeonato municipal de futebol de campo aqui. Gilberto, é verdade que o Social foi o clube que teve mais participações
em torneios, em competições em São João e na região do Campo das Vertentes no ano passado? Com certeza, Geraldinho. Nós fazemos questão, né, quando tem qualquer festividade, quando tem qualquer campeonato, a gente faz questão do social estar participando, que igual o Jordano falou, né? Social Futebol Clube. Então a gente tem que estar participando de todos os eventos possíveis para a gente estar sempre levando futebol social e na região. Jordano, como é que está a situação, a saúde financeira do social no momento? Então, Geraldinho, como em momentos anteriores, né, eu pude ter a oportunidade de participar aqui, mesmo diante de algumas dívidas que a gente herdou na nossa gestão, mesmo com 2 anos de pandemia, nós conseguimos chegar ao final do nosso mandato para, inclusive, passar para esse novo mandato que vem fazendo um bom trabalho também nessa área, a gente acompanha de perto, né, e está lá participando. Nós conseguimos as certidões negativas, que era uma dificuldade, né, da gente conseguir algum recurso, visto que a gente não tinha essa certidão negativa, porque havia dívidas, né? E nós fizemos aqueles parcelamentos, conseguimos pagar a maior parte deles, né? E hoje a gente pode falar que o social ele se encontra numa condição muito boa e que inclusive já conseguiu verba nesse ano para a disputa do Campeonato Mineiro, em torno aí de R$50 mil para estar investindo no nosso futebol. E para o próximo ano nós já temos aí alguns investimentos, não vou falar aqui valor nem a fonte, né, mas nós já temos aí pessoas posicionando para ajudar o nosso clube e a gente ter mais uma arrecadação aí, porque hoje o clube está em dia com as suas contas. Então a situação financeira é estabilizada. Estabilizada, bem tranquila e com um processo de ascendência. Quando eu fui na cerimônia de posse, né, eu falei que entre 1 ano e 2 anos a gente ainda ia estar mantendo esse equilíbrio. Mas que no 3º ano dessa gestão, com certeza, o social ele ia estar bem mais avançado em suas finanças, porque a gente conseguiria, inclusive, essas arrecadações que nós estamos tendo agora. Bem, ainda com relação ao futebol, no último domingo, o Fluminense, depois de 64 anos, conseguiu sagrar-se campeão da Taça Libertadores da América e a estrela foi um jogador que já passou pelo social, John Kennedy. Como que você, como ex-presidente, que teve a oportunidade de conhecê-lo, de bater papo com ele, como é que você viu a atuação dele fazendo aquele golaço e dando o título para o Fluminense? Então, o social em si, né, Geraldinho, ele revela muitos jogadores, né? O Cláudio Caçapa, ele foi revelado no social também, né? E foi, inclusive, para outros países, né? A França, e foi até... também hoje é técnico na Bélgica. Técnico da seleção, hoje técnico na Bélgica. Tivemos o André Luiz, né, que é muito conhecido na cidade, que foi ídolo também lá na França. E agora o John Kennedy, despontando. Né? É um trabalho de base, um menino, né, dedicado, que, né, teve essa oportunidade. Foram 5 atletas com ele na época para o Fluminense. Né? Ele, né, teve essa oportunidade, ficou, agora abraçou e fez o gol do título. Né? E é o único atleta de um clube de São João del Rei que se chama Social Futebol Clube, nós temos que exaltar isso aqui, né? Muita alegria pra gente, é o único clube da cidade que tem um atleta que fez um gol numa final de Libertadores, né? E que levou inclusive ao título, porque ele fez gol contra o Inter e fez gol também anteriormente, é um grande atleta. O técnico do Fluminense, quando o chamou para a entrada em campo, ele disse o seguinte: entra e faz o gol do título. A gente viu isso, né? Até de emocionar, de arrepiar. E todo mundo no social ficou muito feliz, né? Porque conhece a história desse menino, ele teve ali essa vivência com a gente, né? Despontou e a gente fica muito feliz que ele leva, inclusive, o nome do clube. Mas é muito importante ressaltar também, Geraldinho, o papel desses treinadores, né? A gente tem hoje, por exemplo, na base, né? Lá o Nésio, o Átila, o Marcelinho, que, né, vem despontando agora, mais jovem. Temos o Marcos, né? O André Luiz mesmo, o próprio Gilberto, que passou por lá também, que foi atleta profissional, e vários outros, né, o Cicinho, que passou por lá também, o antigo Motor, né, que merece, né, a gente referendar ele a todo momento. Motor é uma figura histórica do nosso Social Futebol Clube, né, que merece nosso respeito também. Então, assim, o futebol é tradição nossa, né? Muito bem. O social é futebol. Você se referiu também ao Cláudio Caçapa, lembrando que recentemente o Caçapa conduziu brilhantemente 4 partidas pelo Botafogo. Sim, sim. E foi vitorioso nas 4 partidas. Sim, isso mesmo. A nossa colega Iana
Paula Santana gostaria de fazer mais uma perguntinha, né? Sim, voltando para a pauta, né, da semana, que é o John Kennedy, gostaria de saber qual foi a sensação, o que vocês esperavam desse jogo do sábado, né, da final da Libertadores, e também voltar um pouco do que foi a trajetória dele, daquela temporada de 2017, que vocês chegaram nas oitavas de final da Taça BH, tiveram a oportunidade de jogar contra Santos, contra Botafogo, Red Bull, Bragantino. Como que foi essa trajetória do John Kennedy no Social Futebol Clube? Desse período aí, inclusive, eu me recordo desse jogo com o Santos, que foi um jogo muito emocionante. Eu só não me recordo certinho o placar, mas eu sei que a nossa classificação foi contra o Santos um jogo muito emocionante, né? E nós conseguimos um gol e conseguimos essa classificação na época. E o John Kennedy, ele já despontava nesse período, né? Até tem uma entrevista que o André deu esses dias, um garoto muito aguerrido, de muita força e vontade. Então, essa determinação dele, essa vontade, né, e essa raça que ele tem, faz uma diferença, que junto aí você tem uma qualidade que bate muito bem na bola, como foi aquele golaço que ele fez agora na final, né? Gilberto, uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer, eu tenho certeza que os nossos milhares de ouvintes. Quem é o dono do passe do John Kennedy? Qual a porcentagem que o Social tem no passe dele? Essa pergunta eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de fazê-la. Então, Geraldinho, eu acho que essa semana o que nós mais ouvimos aqui em São João del Rei foi sobre isso, né? Mas nós, do Social, nossa diretoria, a gente tem um contrato com o Fluminense. Nesse contrato, os direitos do John Kennedy do Social é 40% e do Fluminense 60%. Outras perguntas que o pessoal também me pergunta muito, se o Fluminense procurou o Social para fazer algum outro tipo de oferta. Por enquanto não chegou nada para o Social. No contrato, 40% do Social e 60% do Fluminense. Esse 40% só se o jogador for vendido. O que a gente fala é que a gente tem que ter muito pé no chão, né? O pessoal está muito eufórico, né? Então a gente tem que concentrar, torcer, que Deus abençoe, que a carreira dele vá assim, sempre flutuando aí, que ganhe títulos. Agora também foi convocado para a seleção pré-olímpica, né? Então isso acho que já mostra mais a condição que ele tem. Que Deus abençoe e a gente manter o pé no chão, se caso ele for vendido futuramente, que o Social ganhe a grana que é merecida dele. Esse contrato está assinado em cartório, Gilberto? Com certeza, tudo certinho. Tem registrado tudo certinho, entre Social e Fluminense. E quais são os projetos futuros para o Social no ano que vem? A gente vai manter, né, a nossa base, como sempre foi muito forte, manter a nossa base. O Social vai manter disputando todos os campeonatos, inclusive o Jordão já está conversando sobre a Copa Alterosa, né, Jordão? Isso, a antiga Copa Alterosa. A antiga Copa Alterosa. A Copa Zona da Mata. Isso. Que é a mais importante aqui da nossa região, né, em termos de amador. Agora, todos os campeonatos de São João e região, nós vamos continuar e em busca também de melhoria na nossa sede, né? A gente está fazendo obra no campo, nós fizemos obra na academia, na época de Jordão, no finalzinho, já reformaram a sauna. Então, assim, é o que mais trabalho tem, né? Então, assim, a gente tem que trazer investimento para a gente poder trazer para o nosso sócio, que é muito importante também que falar de sócio, né? Que hoje que a gente depende praticamente do sócio para a gente continuar dando sequência no nosso trabalho, e agora procurar os investimentos para poder melhorar a nossa sede lá. Muito bem, e os bailes na sede? A programação, aproveitando a sua presença, de hoje até domingo. Nós temos a programação aqui, eu vou passar para o Jordano, já anotou tudo ali, Jordano? Você passa para nós, por favor, a programação do final de semana? Pela programação dos eventos, Geraldinho, quinta-feira, né? Nós temos hoje a Quinta Sertaneja, isso. Amanhã não vai ocorrer evento. No sábado, a gente retoma com o Clube da Seresta. E no domingo, o Baragadá. Já nas atividades esportivas, nós vamos ter um jogo pelo campeonato de base sub-11, às 8 horas, Social versus São Caetano. Nós vamos ter, né, vamos receber aqui a escolinha do Furacão de Juiz de Fora, que é uma base do Atlético Paranaense. Então, nós vai ter Social e Furacão sub-12 às 9 horas, Social e Furacão Juiz de Fora às 10h30. E também pelo Campeonato Quarentão, que está muito bom, muito disputado, sabe, Geraldinho? Com as equipes todas muito fortes. Social e São Sebastião, que é um clássico lá do Grande Matozinhos, que vai ser às 16 horas, com certeza também com um bom público. Né? Então a programação para o final de semana é essa que a gente tem aí. E não deixar de falar que hoje
né, o social, sem medo de errar aqui, é o clube mais popular da nossa cidade. É o clube onde se circula mais pessoas pela qualidade dos eventos que a gente promove de quinta a domingo, pela parte esportiva que a gente tem e tudo que a gente está conseguindo investir e melhorar para os nossos associados, tendo hoje, né? Se não me falha a memória, eu te falei que nós tínhamos 350 sócios numa das entrevistas que estava em dia naquele período, né? Voltando da pandemia. Hoje já chegando aí a 500, são 150 sócios a mais no nosso clube participando lá. Gilberto, encerrando a sua participação conosco nesta linda manhã de quinta-feira, o que representa para você ser o presidente do social? Isso é de emocionar, né? Porque a infância minha do Jordano foi ali na Vila Santo Antônio. Então, desde pequenininha, a gente frequenta o social como sócio, como atleta, nas categorias de base, que a gente fala muito da importância da categoria de base, e eu e o Jordano, nós jogamos na base lá. Então, é de emocionar, porque eu vivi como atleta, vivi como sócio, vivi como na gestão do Jordano como conselho fiscal e agora como presidente. Então, o que a gente vê o social crescendo é da gente emocionar e a gente busca sempre isso aí. Eu, com a nossa atual diretoria, são pessoas competentes, né, que estão do nosso lado aí. A gente trabalha em prol dos associados mesmo. Mas, assim, é uma satisfação muito grande estar lá como presidente à frente do social. Jordano, foi bom de bola? Gilberto era um bom lateral. Sério, marcava em cima. Marcava e apoiava bastante também. E você? Eu sempre joguei no gol. Bom goleiro. Quebrava, cara. Eu joguei por muito tempo, até que eu ganhei alguns títulos na cidade também. Pelo menos na segunda divisão ele foi campeão. Que é importante. Mas é isso, Geraldinho. Jordano, muito obrigado pela sua participação. Parabéns. Sim, a gente que agradece, né? A gente, os funcionários e funcionárias todas lá do nosso clube, base importante, né? A gente venceu uma pandemia com os nossos funcionários ali junto com a gente, passando as dificuldades, e a gente tem que falar sobre isso. Os nossos associados que são fiéis, aos frequentadores, porque muita gente que nem é sócio frequenta as nossas instalações. E assim, é o que o Gilberto falou, é de emocionar, sabe? Nós somos do bairro do Matozinhos e o social, ele reflete bem o que é aquele gigante que é o bairro de Matozinhos. Gilberto, muito obrigado pela sua participação, grande abraço, parabéns pelo seu trabalho, de toda a diretoria. E eu gostaria também de mandar um abraço para o meu amigo, o atleticano, o Lu, que está meio sumido, ok? Eu que agradeço, Geraldinho, de coração mesmo, pela participação. Sempre que precisar, a gente está à disposição para mostrar o que o social vem fazendo. Infelizmente, a gente tem um vice-presidente lá, diretor de futebol, Lu, né, coitado, sofre com o atletinho dele, mas o Lu é um camarada também que está sempre junto com a gente, correndo atleta de futebol aqui de São João. Hoje é o atleta do Quarentão, ele é atleta, joga pelo social nos Quarentão, mas, mais uma vez, nós que agradecemos a participação. Diretoria é muito forte também, Geraldinho, e conselheiros, tá? Pode se reivindicar aqui o papel deles todos. São 10 horas e mais 23 minutos.